introduzir o nosso próximo assunto, eu vou primeiro mostrar aqui uma participação de um assinante que lembrou uma frase do Winston Churchill, que é a seguinte: o sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Sem o fracasso, diz o assinante, sucesso seria pura sorte. Pois é, nosso tema agora é fracasso. Tem gente que não gosta nem de falar essa palavra, né? Tem aversão à ideia da derrota, tem aversão à ideia do fracasso e quando acontece, reage da pior maneira possível. Se isso é bom, claro que não, né? O fracasso tem poder, minha gente. E sabendo lidar com ele, a gente pode construir as futuras vitórias. Eu aprendi tudo isso que eu estou narrando aqui na reportagem da querida Paula Ferreira, jornalista do Globo, em parceria com a Globo News, fez esse belíssimo trabalho. Então é isso, né? As pessoas têm uma tendência de esconder as histórias de sucesso, de fracasso. Rede social, então, né? Só tem gente bem-sucedida e feliz. É exatamente isso, né? Durante essa reportagem que eu fiz para o Globo, né? A gente ficou pensando, né, como abordar essa questão do fracasso. Durante a apuração já foi muito difícil, porque como que você chega para uma pessoa e fala, olha... Você que é fracassada? Me dá uma entrevista. Exatamente. A gente está fazendo aqui uma matéria sobre fracasso. Queria falar sobre isso com você. É uma questão desconfortável, né? Mas, assim, durante essa apuração, todos os especialistas que a gente ouviu batem na mesma tecla, né? A gente tem que aprender a fracassar. Porque é uma coisa inerente, né, à vida, a gente sempre, todo mundo, em algum momento vai fracassar e você tem que aprender a lidar com isso para construir as futuras vitórias, né? Tem muitas vezes a gente fica com vergonha, a vergonha é a principal questão, né, de fracassar. Mas a gente tem que lidar com isso e pegar esses erros e aprender com eles. Inclusive, a reportagem da Paula começa com um exemplo esportivo, né? Não é à toa que existe agora aquela cadeira da psicologia do esporte, que os atletas sofrem muito com essa cobrança de ser o primeiro e ninguém ganha sempre. Ela conversou, por exemplo, com o Jefferson Lucindo, né? Que por muito pouco, não conseguiu a marca olímpica e ele também conversou com a gente. Vamos ver aí o que ele diz. É o velocista Jefferson Lucindo. No dia que eu percebi que eu não iria para a Olimpíada, eu estava no Troféu Brasil. E eu pensei assim, cara, eu não posso chorar aqui, não posso demonstrar que eu tô triste, porque eu sei que muitas pessoas que estão aqui vão ficar sentidas, porque elas depositaram confiança em mim e acreditavam em mim. No momento que eu percebi, eu simplesmente eu pensei em desistir, assim, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, que eu pude ver que talvez poderia estar começando uma nova fase da minha vida, já que o meu grande sonho, que era ir para uma Olimpíada, não iria se concretizar. Mas só que grande parte disso tudo que eu estava pensando é que tudo que eu conquistei não foi indo para a Olimpíada. Então talvez isso não seria um motivo que fizesse com que eu parasse de treinar, entendeu? Mas era um sonho que eu almejava, só que agora passou e aconteceu e agora tem que focar em outros planos, em outras coisas, em outros objetivos. Eu falei que ele conversou com a gente, ele conversou com ela, né? Aí eu vi a repórter, né? Conversou com a gente, Paula, não, foi com ela mesmo. Esse negócio, o medo é esse, né? A questão é essa, às vezes a pessoa erra, aí fala, vou desistir. É exatamente isso. Durante as entrevistas, né, para essa matéria, conversei com o Jefferson e também conversei com um boxeador, que é o Igor. E aí eles me falam exatamente isso, que no momento, né, que eles se depararam com aquele fracasso, com aquela dor, né, que é uma alta expectativa em cima deles, e eles ali na hora do vamos ver não conseguiram, eles falam exatamente isso. Eu pensei em desistir, eu não queria mais. O Jefferson fala, me sentia com o corpo todo dentro da Olimpíada e só a cabeça para fora. E aí quando eu falhei, isso tudo foi para água abaixo. Acho que no caso dos atletas é quase assim, o máximo disso que a gente está falando. E talvez em parte também seja por isso que a gente gosta tanto de assistir, porque é tão concentrado em uma chance, em um instante. O cara treinou tanto para aquilo ali. E parece tão injusto ele só ter aquela chance, né? Por isso que o Zagallo falava, vamos comemorar o segundo lugar, vamos comemorar, né? O negócio da competição. Olha, a Júlia Bellini diz o seguinte, eu não acredito em fracasso, em sim aprendizado. Aprendemos mais pela dor do que por amor. Verdade seja dita, quando tudo vai bem, a gente não desenvolve nenhuma virtude, né? Agora, quando tudo vai mal, aquilo pode virar uma oportunidade para você adquirir uma nova virtude, uma nova força, né? Isso.
É exatamente isso, né? Os psicólogos, eles falam que você tem que revisitar o seu fracasso, né? É difícil você olhar para aquilo de novo, mas tem que fazer isso para você identificar ali onde foi que você errou, o que levou aquilo e aprender, né, com isso. E tem uma coisa da reportagem, desculpa, vou deixar você falar, apresentadora que interrompe todo mundo. Eu fiz um truque agora, eu posso? Aí quando você fala, parece que você interrompeu. Desculpe qualquer coisa, que eu levei puxão de orelha de assinante. Hoje eu estou bancando a educada. Fala, garamba. Não, pode falar agora, por favor. Não, fala você. Perdemos por causa disso. São minutos e minutos sem nada. Não, Paula, é importante isso. Agora fala um É importante negócio. que o tempo fracasse também. Paula, olha só, nessa conversa com especialistas e tal, você notou se se o Brasil, né, o jeito brasileiro de ser, é um pouco mais tolerante? Porque a sociedade americana ela é muito cruel, né? Tem o termo loser, que é o perdedor. Então, nos filmes, você vê o tempo todo, you are a loser, você é um perdedor. A impressão que eu tenho é que a gente é um pouquinho mais tolerante. Há controvérsias. Eu entrevistei, né, uma pesquisadora americana, que é a Brené Brown, que ela escreveu um livro sobre isso, sobre fracassar, né? E aí eu fiz exatamente essa pergunta para ela. No Brasil, é mais fácil fracassar, né? Porque a gente tem esse jeito tão tolerante e tal. Ela disse que não, que ela acha que é um problema global, essa questão de enfrentar o fracasso. E que, assim, em sociedades como a nossa, onde há, né, também uma relação com culto ao corpo, né, essa questão da praia, e foi um outro ponto de vista do fracasso, né, relacionado à autoestima. Então, ela falou que não necessariamente no Brasil é mais fácil fracassar, existe um outro ângulo onde é muito mais difícil, seria esse caso da autoestima e tal. E olha, o dono de uma das maiores empresas de comércio eletrônico do mundo, o Jack Ma, soube lidar bem com o fracasso e dar a volta por cima. No caso dele, foram muitos fracassos até fundar a empresa chinesa Alibaba e se tornar um bilionário. Veja o que ele disse numa palestra, foi no Fórum Econômico Mundial em Davos. Rodou. For 3 years, I tried to fill in the universities. So I applied jobs for 30 times, got rejected. I went for a police. They said, no, you're not good. I went to even the KFC. When KFC came to China, come to my city, 24 people went for the job. 23 people were accepted. I was the only one guy. And we went for police. 5 people, 4 of them accepted. I was the only guy that not receive it. So to me, being turned down, rejected. Oh, by the way, I told you that I applied for Harvard for 10 times, rejected. I know I'll be rejected. I just don't want to say that. They're sorry now. 10 times you wrote them and said, I'd like to come to Harvard. Yeah. And then I told myself, someday I should go teach there, maybe. Essa é a melhor, né? Fui rejeitado 10 vezes errado, mas daqui a pouco talvez eu dê aula lá. Sandra, você já deu aula onde lá nos Estados Unidos, em falar nisso? Já dei em Princeton, já dei na NYU. Bom, chique, no último. Fala, mas eu só queria dar uma contribuição nesse debate cultural que vocês estavam tendo aí entre o Brasil e os Estados Unidos, que é o seguinte, nos Estados Unidos, o fracasso, a superação é um grande valor. Então, existe uma cultura de você lidar com o seu fracasso e usar isso até como material. Eu estava em 2008 lá, quando teve aquela crise enorme, 1000 pessoas perderam o emprego e tal. Eu fiz um documentário sobre isso. Eu não consegui ter um personagem brasileiro. Os americanos tinham orgulho de contar que tinham perdido o emprego, perdido tudo, e que estavam inventando uma nova vida, estavam se repaginando e tal. E nenhum brasileiro quis falar. Posso, Paula, antes de você se manifestar, e você também, Chechel, porque eu tenho que chamar a entrevista que está no telão. Não é a Maria Beltrão, gente, eu sou inocente. Eu tenho que chamar rapidinho a entrevista que está no telão, justamente para falar sobre isso, né? Como diz aqui a nossa assinante, adoraria lidar melhor com os meus erros. E tem profissionais que nos ensinam justamente isso, a lidar com erro no trabalho, por exemplo. Imagina se eu não lidasse com meus erros, né? Aonde eu ia parar. Vamos conversar, então, com a Daniela do Lago, que é especialista em comportamento no trabalho. Primeiro, Daniela, eu queria saber que tipo de atitude pode levar o profissional a fracassar no trabalho. Você cita aí 3 pontos fundamentais, né? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Maria. Boa tarde a todos vocês aí do estúdio. Prazer falar com vocês de um assunto tão delicado aí que é realmente o fracasso, né? As falhas existem na vida de qualquer profissional. Isso não é motivo para o desespero.
Longe de ser um problema, realmente é um caminho que pode ajudar aí ao êxito de qualquer profissional. E como estava falando aí, eu estava ouvindo, realmente no Brasil a falha ainda é vista com maus olhos, né? Mas na carreira, na parte profissional, realmente pode ser uma grande vantagem competitiva. Quem já fracassou realmente é muito mais experiente e resiliente do que qualquer outro profissional. Então, tá mais do que na hora dos brasileiros aí se prepararem mais academicamente, lerem livros com teorias consolidadas sobre como administrar-se a realidade incerta e não focar somente nas histórias de sucesso. Né? Conforme no mercado americano, as histórias de sucesso realmente servem para inspirar a gente naquele momento em que tudo está para desistir. Porém, no momento do fracasso, é muito importante com que a gente tenha aí a forma de lidar com isso de uma maneira mais resiliente. Então, a primeira dica é para que você mantenha a inteligência emocional. Encare o fato como algo totalmente natural no caminho da sua carreira. Gente, para vencer na carreira, vai ser necessário alguns fracassos na sua vida, né? Só erra quem faz. E eu não estou falando de um erro inconsequente, mas muita gente joga a toalha aí numa primeira decisão errada, achando que o êxito do trabalho ele está comprometido. Mas não, na sua carreira é um pouquinho diferente. Ô, Daniela, você fracassou aí na sua coleção de canecas porque você não tem essa aqui, mas não fica chateada, tenta superar, entendeu? Você É verdade, eu faço uma coleção de canecas aqui todo e vou fazer questão de ir no estúdio para a minha coleção, é verdade. E tem alguma dica assim para superar o medo do fracasso? Tipo assim, eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo de fracassar. O que a pessoa pode fazer para superar esse medo? Gente, para você vencer, todo mundo quer vencer na vida profissional. Todos querem vencer. E para vencer, alguns fracassos farão parte da sua caminhada. Uma coisa está atrelada à outra. E é muito importante que você encare isso como algo natural. Não existem fórmulas mágicas de vencer sem ter enfrentado a dura realidade do fracasso. E vou além, eu aposto que todo mundo que está aí, com absoluta certeza, já teve que lidar com uma série de fracassos, uma série de erros e falhas para você estar onde você está hoje. Então, isso compõe a carreira de um grande profissional. Em maneira alguma é um motivo de vergonha. Só vence quem realmente já conseguiu lidar com esse tropeço. Então, mantenha a cabeça erguida, esteja pronto para a nova etapa. Não é disciplina de fazer acontecer para você chegar aí no sucesso profissional. Muito obrigada pela sua participação. E aí me lembrei, né, conversando aí com a Daniela, daquele professor que resolveu botar no Twitter o currículo de fracassos dele, né? Olha tudo que eu já fracassei, por que você não me escolhe, né? Por aí, né? É ousado, né? Mas... Ousado. Então, um professor de Princeton, de repente a Sandra até conhece, ele tomou essa decisão, né? Inspirado em um artigo que ele leu de uma outra professora. Ele tomou essa decisão de publicizar as histórias de fracasso, né? Por que eu só coloco no meu currículo tudo que eu consegui, sendo que o meu esforço científico está muito mais em tudo que eu não consegui, né? A ciência, ela acontece pelos erros. Isso. Tentativa e erro, né? Então, e aí ele resolveu divulgar, né, na própria conta do Twitter e foi um sucesso. O fracasso dele virou um sucesso, um monte de gente compartilhando, né, e assim, se identificando com aquilo. E no currículo, que é amplo, né, bem grande, ele fala que das bolsas que ele não conseguiu, dos títulos que ele não conseguiu, as vagas de professor, e uma lista, assim, super extensa. Você sabe que tem um artista e tem também um cineasta que fizeram páginas com todas as cartas de rejeição, assim, todos os lugares que o filme não entrou, todas as bolsas que foram recusadas, tem gente fazendo isso. Mas eu acho que uma carreira que lida muito com fracasso e com sucesso é a carreira artística. E eu acho que o artista reage muito mal ao fracasso no momento em que ele acontece. Mas passado, ele reage bem. Ele já se refere ao fracasso como um fracasso, o que não é muito comum aqui no Brasil, né? Sobre isso, sobre fracassar, né? E aí eu fiz exatamente essa pergunta para ela. No Brasil, é mais fácil fracassar, né? Porque a gente tem esse jeito tão tolerante e tal. Ela disse que não, que ela acha que é um problema global, essa questão de enfrentar o fracasso. E que, assim, em sociedades como a nossa,
onde há, né, também uma relação com culto ao corpo, né, essa questão da praia, e foi um outro ponto de vista do fracasso, né, relacionado à autoestima. Então, ela falou que não necessariamente no Brasil é mais fácil fracassar, existe um outro ângulo onde é muito mais difícil, seria esse caso da autoestima e tal. E olha, o dono de uma das maiores empresas de comércio eletrônico do mundo, o Jack Ma, soube lidar bem com o fracasso e dar a volta por cima. No caso dele, foram muitos fracassos até fundar a empresa chinesa Alibaba e se tornar um bilionário. Veja o que ele disse numa palestra, foi no Fórum Econômico Mundial em Davos. Rodou. For 3 years, I tried to fill in the universities. So I applied jobs for 30 times, got rejected. I went for a police. They said, no, you're not good. I went to even the KFC. When KFC come to China, come to my city, 24 people went for the job. 23 people accepted. I was the only one guy. And we went for police. 5 people, 4 of them accepted. I was the only guy that did not receive it. So to me, being turned down, rejected. Oh, by the way, I told you that I applied for Harvard for 10 times, rejected. I know I'll be rejected. I just don't want to say that. They're sorry now. 10 times you wrote them and said, I'd like to come to Harvard. Yeah. And then I told myself, someday I should go teach there, maybe. Essa é a melhor, né? Fui rejeitado 10 vezes errado, mas daqui a pouco talvez eu dê aula lá. Sandra, você já deu aula onde lá nos Estados Unidos, em falar nisso? Já dei em Princeton, já dei na NYU. Bom, chique, no último. Fala, mas eu só queria dar uma contribuição nesse debate cultural que vocês estavam tendo aí entre o Brasil e os Estados Unidos, que é o seguinte, nos Estados Unidos, o fracasso, a superação é um grande valor. Então, existe uma cultura de você lidar com o seu fracasso e usar isso até como material. Eu estava em 2008 lá, quando teve aquela crise enorme, 1000 pessoas perderam o emprego e tal. Eu fiz um documentário sobre isso. Eu não consegui ter um personagem brasileiro. Os americanos tinham orgulho de contar que tinham perdido o emprego, perdido tudo, e que estavam inventando uma nova vida, estavam se repaginando e tal. E nenhum brasileiro quis falar. Posso, Paula, antes de você se manifestar, e você também, Chechel, porque eu tenho que chamar a entrevista que está no telão. Não é a Maria Beltrão, gente, eu sou inocente. Eu tenho que chamar rapidinho a entrevista que está no telão, justamente para falar sobre isso, né? Como diz aqui Fiz exatamente essa pergunta para ela. No Brasil, é mais fácil fracassar, né? Porque a gente tem esse jeito tão tolerante e tal. Ela disse que não, que ela acha que é um problema global, essa questão de enfrentar o fracasso. E que, assim, em sociedades como a nossa, onde há, né, também uma relação com culto ao corpo, né, essa questão da praia, e foi um outro ponto de vista do fracasso, né, relacionado à autoestima. Então, ela falou que não necessariamente no Brasil é mais fácil fracassar, existe um outro ângulo onde é muito mais difícil, seria esse caso da autoestima e tal. E olha, o dono de uma das maiores empresas de comércio eletrônico do mundo, o Jack Ma, soube lidar bem com o fracasso e dar a volta por cima. No caso dele, foram muitos fracassos até fundar a empresa chinesa Alibaba e se tornar um bilionário. Veja o que ele disse numa palestra, foi no Fórum Econômico Mundial em Davos. Rodou. For 3 years, I tried to fill in the universities. So I applied jobs for 30 times, got rejected. I went for a police. They said, no, you're not good. I went to even the KFC. When KFC come to China, come to my city, 24 people went for the job. 23 people accepted. I was the only one guy. And we went for police. 5 people, 4 of them accepted. I was the only guy that did not receive it. So to me, being turned down, rejected. Oh, by the way, I told you that I applied for Harvard for 10 times, rejected. I know I'll be rejected. I just don't want to say that. They're sorry now. 10 times you wrote them and said, I'd like to come to Harvard. Yeah. And then I told myself, someday I should go teach there, maybe. Essa é a melhor, né? Fui rejeitado 10 vezes errado, mas daqui a pouco talvez eu dê aula lá. Sandra, você já deu aula onde lá nos Estados Unidos, em falar nisso? Já dei em Princeton, já dei na NYU. Bom, chique, no último. Fala, mas eu só queria dar uma contribuição nesse debate cultural que vocês estavam tendo aí entre o Brasil e os Estados Unidos, que é o seguinte, nos Estados Unidos,
o fracasso, a superação, um grande valor. Então, existe uma cultura de você lidar com o seu fracasso e usar isso até como material. Eu estava em 2008 lá, quando teve aquela crise, 1.000 pessoas perderam o emprego e tal. Eu fiz um documentário sobre isso. Eu não consegui ter um personagem brasileiro. Os americanos tinham orgulho de contar que tinham perdido o emprego, perdido tudo, e que estavam inventando uma nova vida, estavam se repaginando e tal. E nenhum brasileiro quis falar. Posso, Paula, antes de você se manifestar, e você também, Chechel, porque eu tenho que chamar a entrevista que está no telão. Não é a Maria Beltrão, gente, eu sou inocente. Eu tenho que chamar rapidinho a entrevista que está no telão, justamente para falar sobre isso, né? Como diz aqui a nossa assinante, adoraria lidar melhor com os meus erros. Que a gente ouviu, batem na mesma tecla, né? A gente tem que aprender a fracassar. Porque é uma coisa inerente, né, à vida, a gente sempre, todo mundo, em algum momento vai fracassar. E você tem que aprender a lidar com isso para construir as futuras vitórias, né? Muitas vezes a gente fica com vergonha. A vergonha é a principal questão, né, de fracassar. Mas a gente tem que lidar com isso e pegar esses erros e aprender com eles. Inclusive, a reportagem da Paula começa com um exemplo esportivo, né? Não é à toa que existe agora aquela cadeira da psicologia do esporte, que os atletas sofrem muito com essa cobrança de ser o primeiro e ninguém ganha sempre. Ela conversou, por exemplo, com o Jefferson Lucindo, né? Que por muito pouco, não conseguiu a marca olímpica, e ele também conversou com a gente. Vamos ver aí o que ele diz. É o velocista Jefferson Lucindo. No dia que eu percebi que eu não iria para a Olimpíada, eu estava no Troféu Brasil. E eu pensei assim, cara, eu não posso chorar aqui, não posso demonstrar que eu tô triste, porque eu sei que muitas pessoas que estão aqui vão ficar sentidas, porque elas depositaram confiança em mim e acreditavam em mim. No momento que eu percebi, eu simplesmente eu pensei em desistir, assim, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, que eu pude ver que talvez poderia estar começando uma nova fase da minha vida, já que o meu grande sonho, que era ir para uma Olimpíada, não iria se concretizar. Mas só que grande parte disso tudo que eu estava pensando é que tudo que eu conquistei não foi indo para a Olimpíada. Então talvez isso não seria um motivo que fizesse com que eu parasse de treinar, entendeu? Mas era um sonho que eu almejava, só que agora passou e aconteceu, e agora tem que focar em outros planos, em outras coisas, em outros objetivos. Eu falei que ele conversou com a gente, ele conversou com ela, né? Aí eu vi a repórter, né? Conversou com a gente, Paula, não, foi com ela mesmo. Esse negócio, o medo é esse, né? A questão é essa, às vezes a pessoa erra, aí fala, vou desistir. É exatamente isso. Durante as entrevistas, né, para essa matéria, conversei com o Jefferson e também conversei com um boxeador, que é o Igor. E aí eles me falam exatamente isso, que no momento, né, que eles se depararam com aquele fracasso, com aquela dor, né, porque é uma alta expectativa em cima deles, e eles ali na hora do vamos ver não conseguiram, eles falam exatamente isso. Eu pensei em desistir, eu não queria mais. O Jefferson fala, me sentia com o corpo todo dentro da Olimpíada e só a cabeça para fora. E aí quando eu falhei, isso tudo foi para água abaixo. Acho que no caso dos atletas é quase assim, o máximo disso que a gente está falando. E talvez em parte também seja por isso que a gente gosta tanto de assistir, porque é tão concentrado em uma chance. Como eu estava falando aí, eu estava ouvindo, realmente no Brasil a falha ainda é vista com maus olhos, né? Mas na carreira, na parte profissional, realmente pode ser uma grande vantagem competitiva. Quem já fracassou realmente é muito mais experiente e resiliente do que qualquer outro profissional. Então, tá mais do que na hora dos brasileiros aí se prepararem mais academicamente, lerem livros com teorias consolidadas sobre como administrar essa realidade incerta e não focar somente nas histórias de sucesso. Né? Conforme no mercado americano, as histórias de sucesso realmente servem para inspirar a gente naquele momento em que tudo está para desistir. Porém, no momento do fracasso, é muito importante com que a gente tenha aí a forma de lidar com isso de uma maneira mais resiliente. Então, a primeira dica é para que você mantenha a inteligência emocional. Encare o fato como algo totalmente natural no caminho da sua carreira. Gente, para vencer na carreira,
vai ser necessário alguns fracassos na sua vida, né? Só erra quem faz. E eu não estou falando de um erro inconsequente, mas muita gente joga a toalha aí numa primeira decisão errada, achando que o êxito do trabalho ele está comprometido. Mas não, na sua carreira é um pouquinho diferente. Ô, Daniela, você fracassou aí na sua coleção de canecas porque você não tem essa aqui, mas não fica chateada, tenta superar, entendeu? Você vai... É verdade, eu faço uma coleção de canecas aqui todo e vou fazer questão de ir no estúdio. Pra minha profissão, é verdade. E tem alguma dica assim para superar o medo do fracasso? Tipo assim, eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo de fracassar. O que a pessoa pode fazer para superar esse medo? Gente, para você vencer, todo mundo quer vencer na vida profissional. Todos querem vencer. E para vencer, alguns fracassos farão parte da sua caminhada. Uma coisa está atrelada à outra. E é muito importante que você encare isso como algo natural. Não existem fórmulas mágicas de vencer sem ter enfrentado a dura realidade do fracasso. E vou além, eu aposto que todo mundo que está aí, com absoluta certeza, já teve que lidar com uma série de fracassos, uma série de erros e falhas para você estar onde você está hoje. Então, isso compõe a carreira de um grande profissional. Em maneira alguma é um motivo de vergonha. Só vence quem realmente já conseguiu lidar com esse tropeço. Então, mantenha a cabeça erguida, esteja pronto para a nova etapa, não é? Disciplina de fazer acontecer para você chegar aí no sucesso profissional. Muito obrigada pela sua participação. E aí me lembrei, né, conversando aí com a Daniela, daquele professor que resolveu botar no Twitter o currículo de fracasso.